do Aquabit, atenção, a torcida do Valladolid na bronca com o Ronaldo. O time empatou ontem apenas na 17ª posição, presta atenção, da Liga 2, que é a segunda divisão do espanhol. 12º colocado da segunda divisão do futebol espanhol. Olha o povo na bronca aí. Olha lá. Olha lá, ó. Aí o povo tá pistola mesmo, 5 anos de mentiras, e tá à beira do abismo, fora Pesolano. Ronaldo, o que é aquilo ali? Ronaldo o quê, André? Ronaldo vai embora, né? Vai, se vai já. No fim é vaza, Ronaldo. Então é o seguinte, à beira do abismo e tal, a torcida tá pistola lá. A torcida tá pistola. A gente, no final do ano passado, nós estávamos destacando aqui de que o Ronaldo queria vender. Foi o Thiago que trouxe essa informação? Não, foi o... esqueci o nome dele lá da Rádio Marca. Renato Paim. Foi o Paim. Grande Renato Paim. Foi. O Renato Paim trouxe a informação de que o Ronaldo queria vender o Valladolid. Só que vender com ele na primeira divisão é um preço. Vender com ele em queda e agora na segunda divisão e na parte de baixo da tabela, aí é uma loucura, irmão. Valu, sinceramente, nós estamos falando de milhares de quilômetros de distância de um clube que é milhares de vezes maior do que o Valladolid, mas os gestores são os mesmos. Te traz algum tipo de medo? Nada. Para mim, Zero. Para mim não significa nada com relação a não ser o fato do sócio majoritário do Cruzeiro ser o mesmo do Valladolid. O processo de gestão tende a ser o mesmo, né? Com ressalvas, né? Porque o Ronaldo e a equipe dele, eu tenho certeza que entendem as diferenças culturais do nosso futebol, o tamanho das equipes. Então, a mim, com sinceridade, é o famoso assim, e como isso afeta o Cruzeiro? Com sinceridade, para mim, não afeta. Thiago Fernandes, você acha que o Valu tem razão ou você pensa diferente? O processo de gestão tende a ser o mesmo. Estou falando do processo de gestão. Contratação é diferente, eu estou falando de gestão de clube. E lá o torcedor tá maluco. Te amedronta isso que você tá vendo lá e tomara que isso não venha para cá? É incômodo porque é um case negativo para essa gestão do Cruzeiro. São as mesmas pessoas em alguns pontos, são as mesmas pessoas que decidem algumas coisas, então me incomoda por causa disso. Hoje a gente vê o que é feito no Valladolid e honestamente eu abomino. Eu imagino que a gestão do Ronaldo, o próprio Ronaldo Fenômeno, entenda que o Cruzeiro é 350 vezes maior que o Valladolid e que não dá para tratar os dois clubes da mesma forma. Porque se for repetido o processo de gestão do Valladolid na Toca da Raposa 2, a tendência é de fracasso. Então, honestamente, HG, eu acho que preocupa pela forma como ele gere lá e por ser o currículo dele como gestor. E ele precisa entender, gerir o Cruzeiro não é como gerir o Valladolid. Mas a única preocupação é essa. Até porque o primeiro ano de gestão Ronaldo no Cruzeiro foi muito bom, foi excelente. O Cruzeiro teve uma boa temporada, foi muito bem do ponto de vista do futebol e foi bem do ponto de vista financeiro. Esse segundo ano eu não considero um fracasso, mas eu não considero bom. Eu considero ruim até aqui. Especialmente pela forma como disputou o Campeonato Mineiro, pela queda de rendimento, pelas decisões durante o Campeonato Brasileiro. Então, para mim é um ano ruim. E essa questão do Valladolid me preocupa justamente por serem as mesmas pessoas fazendo os mesmos processos de gestão. Ô Dola, a gente, se tem uma coisa que nós podemos destacar aqui no programa, é que nós somos justos. Se acerta, os elogios vêm, e se erra, as críticas também chegam a rebote. Nós elogiamos muito o trabalho do Cruzeiro nas escolha do Pesolano, a campanha e tal, mas a gente reconhece que o Cruzeiro errou demais. Errou demais. Errou perdendo jogadores, tipo, vamos pegar o Vitor Roque aí, por exemplo, né? Perdeu outros jogadores de base, nem todos perdidos pela atual gestão, mas de uns tempos para cá. Errou na manutenção do Pesolano nesse ano, montando o time que ele não dirigiria. E aí o Pepa veio e daqui a pouco o Pepa foi demitido, mas agora muita gente, eu não sei se é o seu caso, nota que o problema não estava só no Pepa.
E aí lá acontece esse tipo de manifestação e aqui a coisa também não está bem. Como é que você avalia esse momento da gestão do Cruzeiro em relação ao que está acontecendo lá na Espanha também? São casos muito diferentes, muito distintos, por se tratar de dois clubes de países diferentes, realidades totalmente distintas também, né? Mas o que me chama a atenção, assim, sobre o Ronaldo no Cruzeiro, a gente tem que dar a César o que é de César. O Ronaldo chegou, organizou muita coisa no clube, pegou um clube que estava numa situação completamente caótica e deu um mínimo de rumo para o Cruzeiro, num primeiro momento. Conseguiu recuperar bastante o clube e agora está num processo que vai ser longo mesmo de colocar o Cruzeiro no lugar que lhe é devido, né? Que é lá em cima, que é a elite mesmo do futebol brasileiro. Então isso não seria rápido, né? Claro que tem erros importantes cometidos já nessa temporada, mas também teve muitos acertos, então acho que é um processo mesmo que está acontecendo no clube. E assim, lá no Valladolid a situação é muito diferente. Me chama a atenção que esse caso ele ilustra assim para mim essa relação muito complicada que é do clube que tem dono, né? É o dono do clube e o torcedor do clube. Nessa hora você vê o perigo que é você vender o clube para alguém. E para quem você vai vender. Porque na hora que está na situação ruim, imagina a situação que esse torcedor vive. Porque qual é a solução que o torcedor tem? Qual o poder que o torcedor tem agora? Agora nenhum. Ele vai lá e fala, tchau Ronaldo. Mas o Ronaldo é dono do negócio. Ele não vai vender... falar assim, não, agora que vocês pediram, eu tô indo embora. E Não o é Ronaldo assim. não vai chegar lá amanhã, falar, gente, eu acordei, eu tomei um café, eu vou entregar esse convite. Não, cansei. É business, Não, né? é grana. E a relação dele com o Valladolid é de grana. Ô, Dólar, eu acho uma discussão extremamente salutar essa que você traz. Só que eu fico me questionando, e não é porque o Cruzeiro se tornou SAF, por favor, não é por conta disso. Só que também, e no modelo associativo? A gente não tem um pouco, na verdade, eu não estou dizendo que a SAF... Uma falsa sensação de que o torcedor tem poder. Eu não estou dizendo que a SAF é o ideal, porque eu, particularmente, só vou conseguir falar assim, das SAFs no Brasil, no seu primeiro triênio, pelo menos. Mas a gente não tem uma falsa ilusão na associação também, não? Total. E, na verdade, assim, às vezes a diferença é que na SAF vai ser um par de mãos. E na associação são ali 3 ou 4, não sei. Ou até mais, né? É uma coisa que eu fico assim pra mim. Mas a relação da SAF ainda é muito baseada ali é dono. Tá escancarado. Por exemplo, o Atlético lá atrás, por exemplo, com pressão da torcida e tudo mais, teve a saída do Ziza. Por exemplo, foi um momento ali que teve pressão da torcida. Esse barulho chegue menos teve na muito SAF, interesse né? do conselho, tem a política interna do clube que interfere agora muito. isso não acontece. Mas isso na SAF não existe. Não existe. O torcedor pode chorar à vontade que o cara não vai sair. Eu preciso falar do Atlético daqui a pouco. Atenção, o Atlético pode trocar de patrocínio Master. Eu discordo de todos eles. Eu acho que o que o Ronaldo faz no Cruzeiro, no Valladolid, é muito parecido. Forma de gestão e tudo. E o Ronaldo, ele não tem, sendo muito sincero, tá? Ele não tem compromisso real, na minha opinião. Com o Valladolid se mostra isso claramente, e com o Cruzeiro ele só vem aqui quando o bicho tá pegando, em algum momento mais interessante ou outro. A gestão não é no dia a dia, no tete a tete, ele coloca pessoas para tomar em conta. Então as gestões são muito parecidas. O que se aplica lá provavelmente é o que se aplica aqui. Tamanho, óbvio. O Cruzeiro é muito maior que o Valladolid, isso é indiscutível. Só que a questão que você levantou, que é gestão, eu acho que elas são muito parecidas. Agora, eu vou lembrar vocês aqui que quando eu estava aqui no início do programa, o Valor concordou comigo à época, eu disse... O objetivo do Cruzeiro não é para a Libertadores. O objetivo do Cruzeiro é ficar na primeira divisão. Se vai ficar ao final da temporada ou não, é outra conversa. Agora, que o Ronaldo é uma figura distante, para mim, claramente, ele é uma figura bem distante. Erros vão acontecer no Atlético. Olha o Flamengo, com a arrecadação que tem, com o valor que tem, que é superior a todas as equipes do futebol brasileiro, e muito caiu da Libertadores. Tá disputando uma Copa do Brasil, mas sabe-se lá, e brasileiro tá bem difícil e não ganhou nem o estadual. E olha o nível de contratação, olha o nível de apostas, e só jogador que qualquer um queria no time aqui. Quem não queria um Everton Cebolinha? Quem não queria um Arrascaeta, Everton Ribeiro? Vamos falar das contratações, o Gerson, o próprio Alex do Atlético, enfim. Eu acho que erros acontecem. Agora, eu acho que são muito próximos. E sobre a SAF, eu acho o contrário. Eu acho que quando tem dono, tem CPF, é bem mais fácil você cobrar. Porque, por exemplo, os daqui, do Atlético, eles estão muito pertinho para você cobrar. Qual que é o problema do Cruzeiro? O Ronaldo tá lá no Rio de Janeiro. Olha, nós vamos continuar acompanhando tudo isso aí, falando de tudo isso, mas atenção, daqui a pouco
Atenção, hein? O Atlético pode trocar de patrocinador. Pode, não estou dizendo que vai. Porque